Grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao Salvador. Amém? A paz do Senhor, criança. Tudo bem com vocês? Graças a Deus, hoje mais uma EBD, né? Hoje nós vamos para a lição de número 12. Vamos orar ao Senhor? Vamos orar agradecendo a Ele por mais um dia, mais um domingo, mais uma escola dominical. Amém? Senhor nosso Deus, muito obrigado por mais um domingo que o Senhor tem nos presenteado com a Tua graça, com o Teu amor, que nós possamos aprender da Tua palavra, Senhor Deus. Prepara o nosso coração, que nós possamos, Senhor Deus, aprender mais e mais sobre a vida de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Amém? Então, crianças, hoje nós vamos para a lição de número 12, né? Se vocês estão acompanhando na nossa revista, vocês se lembram que na lição de número 11 nós falamos sobre a prisão de Jesus, né? Que Jesus, ele foi preso e ele foi traído, né? Não sei se vocês se lembram, quem que traiu Jesus? Foi Judas, né? Judas, ele traiu Jesus, ele se vendeu para os soldados e mostrou quem era Jesus através de um beijo, né? Então, hoje nós vamos aprender mais um fato depois disso, depois da prisão de Jesus, o que aconteceu, né? Nós vamos para a lição de número 12, mas antes a gente vai ler o texto do dia. Vamos lá? Você que não tem a revista, pode pegar a sua Bíblia, que o nosso texto do dia hoje está lá em Isaías, capítulo 53, versículo 5, só a parte final do versículo, tá? Que é a parte B do versículo. Vamos lá? Vamos ler? Então vamos lá. Texto do dia. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu, né? Ele aqui que está falando é Jesus, né? O sofrimento de Jesus, nós fomos sarados, né? Dos nossos pecados. Então aqui, na sua Bíblia, pode ser que tá alguma palavra diferente, tá? Porque aqui é na Bíblia atualizada, né? Na versão atualizada. Então aqui, nós vemos que no texto do dia, que nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Qual será que foi esse castigo, né? Vamos aprender isso hoje. A lição 12 fala sobre o Monte Calvário. Monte Calvário é o lugar onde Jesus morreu, né? Onde Jesus foi crucificado. Esse monte, ele ficava fora da cidade, né? E esse monte também, ele chamava Gólgota, né? E ele significava também o local onde se fazia crucificação. No tempo de Jesus, né, os romanos, eles tinham o costume de condenar as pessoas, de punir, uma forma de punição, aquelas pessoas que cometiam crimes, né? Aquelas que não eram romanos e vinham e cometiam crimes e faziam coisas contra o governo romano, né? Então é uma forma de punição. Então eles puniam as pessoas através da crucificação, né? E na Bíblia a gente percebe que tem vários tipos de crucificação, né? Que tinha crucificação em formato de T, né? Que foi aonde Jesus morreu. Tinha também em formato de X, né? Que era a madeira assim, que era em formato de X. E então, tinha vários jeitos que eles faziam que era o modo de crucificar alguém que cometia um delito, que cometia um pecado, né, no caso, né?
e cometia uma transgressão. Então, nós vemos aqui que Jesus, ele foi traído e foi preso, né? Que nós vemos na lição passada. Mas tudo isso fazia parte do propósito que Deus tinha na vida de Jesus, né? Porque através de Jesus, ele veio para salvar a mim e a você, né? Então, Jesus, depois que ele foi preso, ele foi levado perante ao sumo sacerdote, né? Que foi quem mandou prender Jesus. E lá, eles interrogaram Jesus, né? Queriam saber, na verdade eles queriam alguma coisa que fizesse com que Jesus fosse condenado, né? Alguma coisa de errado que Jesus tinha feito. Mas na verdade eles não conseguiam achar nada que fizesse com que Jesus fosse condenado à morte, né? Então Jesus ficou ali sendo interrogado, né? Eles faziam pergunta e queriam achar alguma coisa sobre Jesus e não conseguia. E Pedro, ele seguiu aqueles homens até o sumo sacerdote. Só que Pedro ficou de longe olhando. Pedro não chegou perto. Ele ficou perto de uns soldados que estavam ali à beira de uma fogueira. Então Pedro ficou ali de longe observando o que estava acontecendo, né? Mas algum daqueles homens ali olhou e observou Pedro e falou assim: viu, você não era aquele, um dos discípulos de Jesus que estava com ele? É você sim, você que andava junto com ele. E Pedro se assustou, né? Pedro se assustou e falou: não sou eu não. Aí Pedro foi para um outro canto. E de repente passou de novo uma mulher e falou assim: ei, esse aqui é aquele amigo de Jesus. Ele estava junto com Jesus. Pedro novamente se assustou e falou: não sou eu não. Ele negou que não era amigo de Jesus. Aí na terceira vez que isso aconteceu, Pedro se lembrou do que Jesus tinha falado para ele. O que será que Jesus falou para ele? Vamos ler lá na Bíblia? Você que está com a sua Bíblia aí, nos acompanhe. Lá em Marcos, capítulo... Eu vou até pegar a minha Bíblia também para acompanhar junto com você. Marcos é o segundo livro do Novo Testamento, né? Depois de Mateus vem, isso mesmo, Marcos. Marcos capítulo 14, no versículo 30. Vamos ver o que Jesus tinha falado com Pedro. Ó, no versículo 30. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Então, Jesus já tinha avisado a Pedro, antes mesmo de acontecer. E Pedro, naquele momento que ele falou, não conheço Jesus, na terceira vez ele se lembrou do que Jesus tinha falado para ele. E Pedro se entristeceu muito e ele chorou. Ele chorou e saiu chorando. Ele não acreditava que tudo aquilo que Jesus tinha falado estava acontecendo. Realmente que Jesus ia sofrer. Que Jesus ia passar por tudo aquilo por nós, né? E Pedro se entristeceu muito. E logo pela manhã, né, os principais dos sacerdotes viu que não conseguia achar nada sobre Jesus, né? Então o que eles fizeram? Eles levaram ao governador. O governador era Pilatos, né? Eles levaram ao governador e falou assim: o governador vai decidir o que vai fazer com Jesus, né? Mas aí o Pilatos também não conseguiu achar nada que condenasse Jesus. Ele se sentiu assim, falou: e agora? Eu vou condenar uma pessoa que não fez nada? Né? Porque não tinha nada contra Jesus. Então, como era de costume, na Páscoa, sempre se soltava alguém condenado, um preso que estava ali condenado, né? Sempre tinha o povo escolhia uma pessoa para ser solto, para ser livre, né? Então Pilatos teve uma ideia. Ele achou, eu penso que ele achou que ia salvar Jesus, né?
daquilo, de toda aquela enrascada, né? Mas daí, ele falou pro povo assim, Pilatos disse assim, vocês escolhem, né? Vocês querem, porque tinham outros presos, né? E ali junto com Jesus tinha Barrabás, um preso que ele estava ali, que ele ia ser condenado por assassinato, que ele tinha assassinado alguém. Então tinha Jesus e Barrabás, que era um outro preso, né? Então, Pilatos pegou os dois e falou que para o povo decidir quem que ia ser condenado naquele dia e quem que ia ser solto naquele dia. E vocês podem acreditar, mas o povo escolheu que soltasse a Barrabás. Isso mesmo. Barrabás, ele foi condenado a assassinato. Mas Jesus não tinha nada que condenasse Jesus. E mesmo assim, o povo escolheu que soltasse Barrabás. E gritou, solte Barrabás, crucifica Jesus. Que coisa triste, né, gente? Então, naquele momento, Jesus recebeu a sentença de ser crucificado. A partir desse momento, né, eles maltrataram Jesus, eles bateram em Jesus, né, e eles pegaram uma coroa, fizeram uma coroa de espinho e colocaram sobre Jesus, sobre a cabeça de Jesus, né? Aquela coroa de espinho deve ter doído muito, né? Porque quando a gente se finca com algum espinho de alguma florzinha já dói bastante. Imagine um monte de espinho sobre a sua cabeça, né? E eles batiam em Jesus, cuspiam em Jesus. Então, e depois eles pegaram a cruz onde iam crucificar Jesus, né? Eles pegaram a cruz e colocaram sobre os ombros de Jesus e fez Jesus andar sobre a cidade até Gólgota, que era o Calvário, onde Jesus ia ser crucificado. Fez Jesus carregar a sua própria cruz, onde ele ia ser morto nela, né? Então eles maltrataram Jesus, eles cuspiam em Jesus, eles judiaram de Jesus, né? E depois, quando chegou lá, e nessa cruz, gente, tinha em cima, assim, no alto, tinha uma plaquinha que dizia assim, o rei dos judeus, que aqui ia morrer o rei dos judeus, né? Que triste isso, né, gente? Porque a gente pensar que um rei, que foi o povo judeu que condenou Jesus a morrer na cruz, né? E ali já estava dizendo que ele era o rei, e mesmo assim o povo condenou ele, né? Que era o rei dos judeus. Então eles pregaram, chegou no Calvário, eles colocaram Jesus sobre a cruz e pregaram as suas mãos sobre a cruz, pregaram os seus pés, e ali eles colocaram Jesus sobre a cruz e ergueram a cruz. E ali Jesus ficou nesse sofrimento, aonde também as pessoas passavam e diziam assim, ei, você não é aquele Jesus que disse que era capaz de construir, de destruir o templo e de construí-lo em 3 dias? Desça dessa cruz e salva-se a si mesmo. Eles ainda insultavam Jesus ainda, para que, já que Jesus era tão poderoso, que era para descer da cruz e se livrar desse tormento que ele estava passando, desse sofrimento que ele estava passando, né? Então, Jesus, ele teve a dor, além da dor de estar ali na cruz, ele sentiu a dor de toda a humanidade que estava ali perto e ainda estavam acusando ele, né? Então, algumas horas depois, Jesus, ele não aguentou mais e deu um grito. E sabe o que Jesus falou? Vamos ler lá na Bíblia? Em Marcos, capítulo 15, tá
Tá lá em Marcos. Eu fechei minha Bíblia, mas você continua com a sua Bíblia aberta, tá bom? Lá em Marcos, capítulo 15, no versículo 34. Vamos ver o que Jesus falou quando ele estava lá na cruz, que ele não aguentava mais de dor. No versículo 34. 14:34. Ou melhor, 15:34, desculpa. E a hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Então Jesus gritou bem alto: meu Deus, por que me desamparaste? Por que, deixaste sofrer tanto assim, E logo em seguida Jesus tombou a sua cabeça. Jesus tombou a sua cabeça e no seu último suspiro, quando ele morreu, a Bíblia nos conta que o sol escureceu, que houve um terremoto, que alguns mortos ressuscitaram, Então muitas coisas aconteceu ali naquele momento que Jesus morreu, que fez com que as pessoas que estavam ali presentes declarassem que realmente esse era o rei dos judeus, Que esse era o Filho de Deus, o enviado, Porque eles viram tudo isso que tinha acontecido. Então, só então a multidão e os soldados reconheceram que realmente Jesus era o Filho de Deus, O sangue de Jesus que foi derramado para perdoar dos nossos pecados. Porque foi através do sangue de Jesus que hoje nós somos perdoados. Deus, ele deixou que o seu Filho sofresse toda aquela dor, Porque ele poderia ter tirado Jesus desse sofrimento. Mas tudo isso ele tinha que passar para que eu e você fôssemos livres do pecado, Então aqui, na minha revista diz assim: a morte de Jesus foi a demonstração do amor de Deus pelo homem. O grande amor, a demonstração do grande amor de Deus foi através de Jesus, que ele deu seu Filho, por amor a mim e por amor a você, Jesus morreu na cruz por amor ao homem pecador, porque todos nós somos pecadores, A Bíblia mesmo diz que nós nascemos no pecado, então nós somos pecadores e todos nós pecamos. Ele foi castigado no nosso lugar. Seu sacrifício apagou todos os nossos pecados, nos possibilitando ter a vida eterna e comunhão com o Pai. Então, através da morte de Jesus, hoje nós temos comunhão com Deus. Hoje nós podemos pedir perdão por tudo aquilo que nós fazemos e deixar Deus entrar em nosso coração. Mas foi através de Jesus, foi através do amor de Deus que hoje isso é possível. Nós temos essa comunhão com Deus. Que lindo isso, crianças? E aqui na nossa história, sobre a vida de Jesus, nós enfatizamos vários versículos, Mas nós vemos que tem 4 livros da Bíblia que falam sobre a vida de Jesus. Se você se interessar em saber mais sobre a vida de Jesus, é só ler os 4 primeiros livros do Novo Testamento, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. Todos eles relatam tudo o que aconteceu sobre a vida de Jesus. Mas o que a gente deve observar é que cada um relata de um modo. Então é importante a gente ler todas as referências, Quem tem a revista da escola, pode prestar atenção aqui, bem no comecinho aqui, onde está escrito aqui, a Bíblia diz. Aqui sempre tem a referência da onde está a nossa história, E nós lemos hoje vários trechos em Marcos.
Mas daí você vai falar assim, tia, mas eu não li lá em Marcos que fala que os mortos ressuscitou, que a terra tremeu na hora que Jesus morreu. Marcos não relata mesmo isso. Mas se você for lá em Mateus, no capítulo 27, Mateus, ele relata sobre esses acontecimentos. Então pode ser que um não relata e o outro relata. Então por isso que é importante a gente observar na revista todos os livros de referência e a gente ir lá e ver que realmente aconteceu tudo aquilo, né? Então, nós possamos hoje aprender que Jesus é o nosso maior presente. É o presente que Deus nos deu por nos amar tanto, né? Então, que hoje nós venhamos a receber esse presente de Deus na nossa vida, né? Mas, olha, não fica triste não, porque essa história não vai acabar assim não, tá? Mas o final dessa história nós vamos ver na próxima lição, tá? Que é a nossa última lição. E algo surpreendente vai acontecer, né? Então fica ligadinho para você acompanhar juntamente conosco, tá bom? Então hoje é só. Vamos orar, agradecer ao Senhor, né? Para que Ele venha entrar em nosso coração e fazer morada, né? Que o sacrifício de Jesus na cruz não tenha sido em vão. Que Ele venha morar em nossa vida, né? Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado por mais uma lição que nós aprendemos sobre Jesus. Obrigado, Senhor Deus, por tão grande amor por nós, por ter enviado seu Filho, Senhor, porque foi através dele que hoje nós temos a comunhão contigo, Senhor. Que nós possamos conservar essa comunhão direta contigo, ó Pai. Senhor Deus, nos livra, limpa o nosso coração de todo o pecado. Que o Espírito Santo de Deus não nos permita a pecar contra Ti, para que o Senhor venha morar em nosso coração para sempre. Senhor Deus, abençoa cada criança, cada lar, Senhor. Nos dê paz, nos livra de todo mal. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos. Amém? Crianças, então por hoje é só. Até o próximo domingo, em nome de Jesus. Beijo no coração.